Nós vamos agora falar sobre uma coisa que eu tenho certeza, todo mundo tem interesse nisso. Andar para frente. Você já deve ter ouvido aquela expressão, sabe, o que passou, passou. Águas passadas não movem moinhos. Não é verdade? Ninguém quer ficar andando para trás. Todos nós queremos ir adiante. Tem gente que diz assim, olha, é para frente que se anda. Enfim, ninguém gosta de andar para trás. Ninguém gosta de regredir. Todo mundo quer progredir, enfim, que hoje seja melhor que ontem e amanhã seja melhor do que hoje. Mas, biblicamente falando, você sabia que existe um segredo para isso? E se você não colocar em prática esse segredo, então também não espere que a sua vida progrida, caminhe adiante ou vá para frente. É verdade. Vamos ler o que diz o texto sagrado sobre isso. Profeta Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 24. Deus usou o profeta Jeremias para falar com o povo de Israel. E ele disse assim, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para adiante. Ora, qual o contexto disso? Por que Deus usou o profeta Jeremias para trazer essa palavra dura para o povo? Você sabe que o povo de Israel saiu da escravidão no Egito, Deus o guiou pelo deserto, Deus deu vitória a Israel sobre inimigos mais poderosos e Deus deu a terra desses inimigos para Israel. Israel possuiu a terra dos seus inimigos e passou a viver ali, tendo a sua própria terra, o seu próprio território. Mas o tempo passou e o povo deixou de dar ouvidos à voz de Deus, como diz aqui, mas não ouviram, ou seja, Deus falou, mas eles não ouviram. Eles não inclinaram os seus ouvidos para a voz de Deus, mas escolheram fazer tudo da própria cabeça, como diz ali, andar nos seus próprios conselhos, no propósito do coração, do próprio coração. Olha só, quantas vezes as pessoas ouvem conselhos dizendo assim, faz o que o teu coração manda. Ou, o que é que o seu coração está pedindo? Atenda, faz o que o seu coração está pedindo. E a Bíblia está mostrando exatamente o oposto. Não faça o que o coração, porque o coração, como diz aqui, é malvado, né? O coração sente, ele não pensa. Ele quer muitas coisas que o coração deseja, ele deseja sendo inconsequente. Ele não calcula, ele não pesa, ele não pensa nas consequências, porque ele não pensa, o coração não foi feito para pensar. A mente foi feita para pensar, o coração foi feito para sentir. Né? Claro que eu não estou falando do órgão de carne que a gente tem dentro do peito que pulsa sangue para o corpo. Eu estou falando da alma, do centro dos sentidos, das emoções, das vontades humanas. Né? É do coração que procede. Jesus falou que do coração sai o roubo, a mentira, o adultério, o falso testemunho. Todas as atitudes ruins procedem do coração. Então, o povo de Israel, nos dias do profeta Jeremias, tinha duas opções. Ouvir a voz de Deus ou ouvir o próprio coração. Como nós temos também. Não mudou, né? Mudam os personagens, mas a história se repete. Hoje nós temos duas opções. Ouvir a voz de Deus ou ouvir o nosso próprio coração, os nossos instintos, os nossos anseios, os nossos desejos. Enfim, o que você decide fazer?
que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel, que tinha saído da escravidão e agora tinha sua própria terra, teve a sua terra dominada por inimigos nos dias de Jeremias e foi levado cativo para outra nação. Ou seja, eles já estavam lá na frente, já tinham saído há tanto tempo do Egito e agora voltavam a ter que se submeter a povos ou outros povos, povos pagãos, povos que não tinham fé em Deus, povos idólatras, mas que dominavam Israel. Por quê? Porque Israel deixou de dar ouvidos à voz de Deus e andou para trás. Quantas pessoas estão me ouvindo nesse momento e que um dia estiveram bem com Deus, estavam libertas espiritualmente, tiveram a vida transformada, foram libertas dos vícios e hoje regrediram, andaram para trás, estão igual no passado ou pior. Por quê? Porque em um determinado momento se afastaram de Deus, saíram da igreja, deixaram de dar ouvidos à voz de Deus e seguiram os conselhos, os caminhos do próprio coração e quebraram a cara. Porque não importa quem você seja, minha amiga, meu amigo. Não importa se você é negro, branco, rico, pobre, culto, analfabeto, se você conhece muito ou pouco da Bíblia, não importa. Nós vamos colher o que nós plantarmos. Essa é uma regra fixa, é uma lei fixa para a nossa vida. Cada pessoa colhe aquilo que planta. E se nós decidirmos não obedecer à voz de Deus, mas se andarmos segundo o nosso próprio coração, se nós formos instintivos, sabe aquela coisa, tem gente que diz assim, eu faço o que me dá na telha. Aliás, hoje em dia muitos defendem isso, né? Muita gente diz assim, meu corpo, minhas regras. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Tá bom. É verdade, nem Deus interfere nisso. A vida é sua e você faz o que você quer, mas vai colher o que não quer. Uma coisa é certa, ninguém que faz o mal se dá bem. Ninguém pode plantar arroz e colher feijão. Ninguém pode plantar laranja e colher abacate. Cada um colhe o que planta. E você que está aí, eu não sei em que situação está a sua vida. Mas se você quer que o seu futuro seja promissor, então o segredo não é você ler o futuro. Eu vou ir num lugar que tem uma pessoa que vê lá o que vai acontecer, se eu vou casar bem, se eu vou casar mal, se eu vou ter sucesso nesse trabalho, se eu não vou ter sucesso nesse trabalho. Não, não é isso que você tem que fazer. Não tente prever o futuro, mas tente construir o seu futuro. Plante para o futuro que você quer. De acordo com o que você quer colher, seja a sua semente. Isso é coerente. Isso é racional, isso é inteligente, é isso que funciona. Não fique à mercê da sorte. Quem sabe eu tenha sorte e no futuro aconteça isso, aconteça aquilo. Não, não tem, você não precisa de sorte. Você precisa de decisões acertadas. Você precisa alinhar a sua vida à palavra de Deus. Ninguém há que obedeça e pratique a palavra de Deus e se dê mal. Nunca houve. O salmista e rei Davi, na sua velhice, ele escreveu: fui moço e hoje sou velho. E nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Obedeça e pratique a palavra de Deus. Conheça e pratique a palavra de Deus.